Olá, amigos da FEB TV, sejam bem-vindos a mais um programa Lições de Emmanuel, hoje com a temática Filhos. Quando duas pessoas se reúnem e estabelecem o desejo de trazer para o seu campo de experiências de convivência uma nova criança, nós temos aí um fenômeno da maior importância para a humanidade, para a vida, para a perpetuação da nossa espécie, para as oportunidades de crescimento. Mas é importante que reflitamos sobre a ótica que nos oferece a doutrina espírita, sobre o que representa a chegada ao nosso seio doméstico de convivência de uma nova criatura. O Espírito Emmanuel irá nos dizer que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária. Quando uma criança nasce, a primeira coisa que temos que ter em mente é que não temos ali, naqueles corpinhos frágeis, naquela ingenuidade, naquela doçura que nos encanta, espíritos que estão iniciando a sua experiência na presente existência. Cada criatura que reencarna na Terra traz o seu pretérito como herança inalienável. Cada criança que chega ao nosso convívio é portadora de tendências, de ansiedades, de propostas de crescimento, de dificuldade. E a sua chegada àquele seio de convivência, marcado pelas diferentes formas, representa esse desejo da criança de crescer e progredir. Quando nós olhamos uma criança muito pequena, nem sempre nós conseguimos perceber por trás daquela vestimenta material e informação o que traz o espírito como propostas e desafios. Por isso, Chico Xavier nos dizia que uma das coisas que mais o entristecia era perceber pais, mães, avós, cuidadores, tios, alheios às necessidades educativas daquela criatura. Porque não nos iludamos. Sempre que um espírito começa a planejar a sua existência e recorre ainda antes de encarnar ao pai ou à mãe, ele lhes pede para que o ajudem a não cair nos mesmos equívocos, a não cometer as mesmas falhas. E a maneira de nós auxiliarmos essas crianças que chegam é a transformação íntima de cada um de nós. O processo educativo de uma criança, ele não começa a partir do momento em que a criança chega ao nosso seio de convivência. Começa muito antes, quando nós começamos a trabalhar dentro de nós os valores que poderemos refletir pelo nosso exemplo, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos e sentimentos. Educar significa, sobretudo, educar-se. Ninguém ensina os filhos somente pela palavra. Nós ensinamos por aquilo que somos. E muitas vezes, quando há a incoerência entre o que falamos e a maneira pela qual agimos, isso é percebido por aqueles que estão ainda com a mentalidade infantil, mas com os mecanismos de sensibilidade muito aguçados. E percebendo essa incoerência, eles deixam de ter como referência aqueles indivíduos que estão no contexto doméstico e procurarão outros no seu campo de amizades ou de convivência social. É importante que pais e mães aprendemos a construir as pontes que nos conectem com os nossos filhos, com aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Não significa abrir mão da nossa posição de autoridade. Porque se temos uma criança que chega às nossas mãos, temos a responsabilidade de orientar-lhes os caminhos, sem violência, sem agressividade, mas entendendo que compete a nós, pais, mães, cuidadores, a orientação daquele indivíduo, a partir das experiências e dos valores que cultivamos. Sobretudo no campo da religiosidade, um valor tão necessário para os nossos dias, temos aí um papel importante de pais e mães e daqueles que cuidam das crianças. Porque a nossa sociedade, ela tem um convite muito intenso para elementos materiais, sem nenhuma crítica a essas conquistas importantes da nossa sociedade. Mas é preciso aliar a esses valores
aqueles que dizem respeito ao espírito mortal. Reflexões mais profundas que possibilitem à criatura a contemplação de algo que vai além daquilo que está no seu limite imediato de ação. Mas não basta levar a criança e colocá-la numa evangelização, numa aula em qualquer religião, sem que isso se converta dentro da família como algo valorizado. Porque a criança perceberá que aquilo é só algo para entretecê-la, algo para ocupá-la, e que não tem uma conexão com o lar doméstico. Por isso, no processo de educação dos filhos, é importante nos lembrarmos desses mecanismos de autoaperfeiçoamento, do culto do Evangelho no lar, daquele momento de reflexão em relação a valores espirituais, do exemplo de Jesus ou de qualquer outra religião que possa marcar o indivíduo com esse olhar para algo para além da matéria. Nós temos em nossas mãos, quando recebemos uma criança, um vaso, como nos diz Emmanuel, aberto e recolhendo, na experiência cotidiana, os valores que oferecemos através do nosso exemplo, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Por isso, oferecer o que há de melhor significa plantar uma semente que mais tarde dará frutos positivos. Muitos problemas de relacionamento entre pais e filhos derivam, sim, daquela dificuldade de estabelecer conexões. Para nós, às vezes, é um pouco difícil porque a sociedade moderna oferece a tecnologia, mecanismos de comunicação que nem sempre dominamos. Mas há aí, de nossa parte, um convite a um esforço maior. Façamos parte desses elementos. Participemos do Facebook, do WhatsApp, do Instagram dos nossos filhos. Acompanhemos as discussões, não no sentido somente de fiscalizar, embora isso em muitas circunstâncias seja necessário e importante para que não deixemos a responsabilidade que nos cabe, mas também para criar pontes de convivência, de entendimento, irmos às reuniões de pais nas escolas dos filhos, convivermos com os pais dos amigos. Todos esses elementos nos possibilitarão efetivamente educar as nossas crianças de uma maneira positiva, fortalecendo-as para os desafios da vida. Porque os nossos filhos são presentes, mas não são propriedades nossas para sempre. Os nossos filhos estarão conosco durante um tempo. Depois de alguns anos, começarão a estabelecer os seus próprios ideais de vida e talvez passarão uma parte da vida sem a nossa presença física. Por isso é importante lembrar que filhos são espíritos trazidos à nossa convivência para recolher do nosso coração, da nossa mente, os valores mais elevados que possamos oferecer-lhes pelo exemplo da convivência diária. Agradecemos a sua atenção e esperamos revê-los em breve em mais um programa Lições de Emmanuel pela FEB TV.